Ainda, Vitória. Podemos começar. Ok. Pessoal, hoje meu tema ele é um pouco mais breve do que os temas anteriores que eu apresentei. É a parte 2 de técnicas cirúrgicas. E eu vou falar um pouquinho de crosslinking e um pouquinho de colocação de anel intraestromal com as técnicas manual e de fento segundo, tá? Deixa eu começar aqui. Então, só relembrando um pouquinho do crosslink, até de uma apresentação minha anterior, para a gente poder dar sequência. Lembrando que Seiler e Spoll e o grupo deles, lá em 97, criaram um protocolo de Dresden, tá? Que foi uma inovação muito grande na época. E o que eles descobriram, né? Qual que era o conceito do crosslink? Era uma reação fotoquímica induzida pela radiação ultravioleta, no caso o VA, no comprimento de onda de 365 nanômetros, em que era necessário utilizar uma solução de riboflavina, que foi o reagente que eles acharam, né, viável, a ser aplicado no estroma da córnea, tá? Com essa reação, o que eles objetivavam? Eles objetivavam você criar aumentar as ligações covalentes do colágeno na córnea, né? De maneira com que você tivesse uma compactação das fibrilas de colágeno, né? Uma maior resistência residual dessa córnea e consequente estabilidade biomecânica, pensando nos pacientes que eram ectásicos, sejam pacientes que tinham ceratocone ou pacientes que tinham outras patologias, ou mesmo pós, por exemplo, um LASIK, né? Pós uma cirurgia refrativa que havia dado um caso de ectasia, tá? O mecanismo aí da riboflavina é muito, eu vou comentar aqui, porque provavelmente isso é importante, porque tem muitas, hoje a gente tem outras pesquisas tentando aí substituir, ainda pela questão da forma com que ela é necessária a colocação, então sempre tem trabalhos tentando aí descobrir novas substâncias. Então, tem a função de liberação de superóxido, na verdade, ânions, né, elétrons, e a ultravioleta ela vai excitar essa substância, mudando, né, a cadeia energética, liberando elétrons, e aí você vai conseguir mudar esse estado de energia e vai espalhar essa energia, gerando esse aumento de ligação covalente interfibrilar no colágeno aí, tá? Então, como eu comentei, já vai aumentar a resistência, né, e a deformação e consequente estabilidade. Uma coisa que eles já perceberam lá atrás é que córneas abaixo de 400 micra sofriam em relação à irradiação citotóxica, né, porque quando você jogava aquele raio V, de UVA, no endotélio. Então, era super importante essa questão da definição da paquimetria pré-operatória, né, pré-procedimento, tá? E não apenas central, mas também periférica, tentando pegar ali o ponto realmente mais fino da córnea, para que outras regiões não sofram, tá? O protocolo de Dresden, vou falar um pouco mais à frente de maneira... Eu até trouxe ali o protocolo, a gente vai falar, que eu acho interessante aproveitar que a gente está nesse momento. Aqui é só uma coisa mais sucinta. Basicamente, você tem uma solução de riboflavina que vai ser aplicada por 30 minutos contínuos, né? Posteriormente, a solução vai ser ativada pela radiação UVA, que é feito naquele, eu vou mostrar a fotinho, por mais 30 minutos, né? O período em que a aplicação de riboflavina também se mantém constante, tá? As córneas tratadas no protocolo se mostraram 300% mais resistentes, duras, né? E resistentes às ações enzimáticas também. Foi investigado o peso molecular dos polímeros de colágeno dessa córnea, que também tiveram maior peso, mostrando esse bulking da córnea. E realmente, córneas com mais de 400 micra, para que você tivesse segurança. E está aqui o protocolo de Dresden. Eu vou comentar aqui rapidamente, porque vale a pena a gente ter isso aqui em mente, tá? Então, antes do procedimento, né, você vai calibrar ali o seu aparelho de ultravioleta, tá? Para que você também tenha a questão da distância, working distance, tá? Aqui está falando em 3 ou 4 inches, tá? Da córnea. Aí tem que transformar isso para centímetros. Esqueci de fazer isso. A gente tem que pensar que você vai anestesiar antes. Por quê? Porque aí vai depender um pouco de que técnica a gente está falando. Se a gente está falando de um cross-linking também. Mesmo que a gente vai fazer um transepitelial,
Obviamente, você vai ter uma substância que arde, uma substância que, né, tem uma irritação ocular, então você vai aplicar o anestésico. E também acaba ajudando a própria disseminação ali da riboflavina. Vai colocar o espéculo entre a pálpebra, né, interpalpebral. Vai mirar ali no centro que você quer fazer, que seria 8, 10 milímetros para remoção do epitélio, tá? Seja com uma espátula, você também pode fazer com etanol, tá? Então, você vai fazer uma desepitelização similar ali a um PRK, basicamente. E aí você vai ter as concentrações. No protocolo de Dresden foi escolhido, né, 0,1% de riboflavina 5-fosfato e 20% de dextran. Então, que eram aplicados na superfície corneana a cada 30 minutos. E é importante, é importante na época e é importante ainda hoje, você adequar e ter certeza de que penetrou de fato na córnea. E você consegue fazer isso até olhando a biomicroscopia antes de aplicar o UVA, que eu vou mostrar uma fotinho ali depois. Depois você vai visualizar, então, né, como ficou espalhada essa riboflavina em todas as camadas da córnea, você consegue ver ela entrando realmente disseminando ali no estroma, tá? Usando um filtro azul. E aí você, então, começa a irradiação, tá? O tanto de energia é 5,4 joules, e aí, para que a gente chegue nessa energia, você vai colocar ali 3 miliwatts por centímetro quadrado a cada 30 minutos, tá? E aí ele vai falar um pouquinho aqui de como que essas lâmpadas de UV são colocadas. Então, falam que é um Gaussian beam, que é interessante. E a miose pode ser induzida com pilocarpina, tá? E você pode proteger a região, deve proteger a região limbar, né? Para que não haja nenhum problema ali. Então, depois, uma lente de contato vai ser colocada e os pacientes vão sair depois com o antibiótico e corticosteroide e, se precisar, ainda analgésico oral, para a questão da dor, tá? Lembrando que no protocolo de Dresden, eles desepitelizavam a córnea mesmo, não era transepitelial ainda, tá? O importante na técnica de cross-linking é a questão da seleção de pacientes, né? Então, qual era o público? Qual é o público-alvo? Então, são pacientes com ectasia corneana, sendo a indicação mais prevalente o ceratocone, né? Além de outras formas de degeneração corneana, incluindo marginal pelúcida e ectasias, seja pós-cirurgia refrativa ou de outras naturezas. Uma coisa importante, eu tentei encontrar uma idade mínima. É claro que os estudos todos são pacientes acima de 18 anos, a maioria deles, por uma questão de compliance. Mas é um procedimento seguro, ele é feito em crianças também, justamente porque os casos mais graves, né, a gente tem do ceratocone, por exemplo, estão evoluindo aí em paciente ainda muito jovem. Então, você tem vários relatos, né, de pacientes já com 8 anos submetidos aí ao crosslink com grande sucesso, tá? Só ficar atento realmente à questão da espessura corneana e também a técnica que vai ser utilizada e as variações ali do crosslink, tá? Em relação a contraindicações, então você tem pacientes menores, né, com córneas menores que 400 micra. Dependendo do protocolo, que hoje a gente tem vários, você pode ter protocolos que vão falar menor que 300 micra, eles dão uma espessura um pouquinho menor, te dão uma outra margem. Ceratite herpética prévia, devido ao risco de reativação. Uma opacidade corneana central, ou opacidade, na verdade, está repetido ali, mas seria uma cicatriz central, tá? Perdão. Uma história de baixa cicatrização epitelial, um olho seco severo e doenças autoimunes, porque você pode ativar um processo ali inflamatório, gerando uma opacidade pós-procedimento e acabar diminuindo a qualidade visual daquele paciente. Então, tem que ficar realmente atento a toda essa história que engloba esses pacientes, tá? Então, aqui está o espéculo, aqui está a riboflavina já colocada, você vai iluminar, né? A luz azul de cobalto, você consegue ver, está bastante fluorescente, então você pode colocar até no slit lamp, colocar na biomicroscopia, se você quiser, para poder ver as camadas da córnea antes de realmente aplicar o UVA, mas você acaba tendo ali uma boa noção quando você já ilumina ali, né? A variação, hoje em dia a gente tem várias variações desse procedimento, tá? E tudo se baseia principalmente na questão da
da disseminação da riboflavina na córnea, tá? As concentrações e a forma com que a riboflavina foi desenvolvida lá atrás, que foi quando o protocolo de Dresden, ela não penetrava de maneira satisfatória. Então, realmente, a desepitelização era muito necessária. Porém, hoje, né, foram testados, tem outras formulações, eles colocaram diversos, por exemplo, benzalcônio e entre outros, que nós vamos falar um pouquinho ali à frente, outros conservantes e preservantes que acabam ajudando com que a riboflavina entre nesse epitélio, ultrapasse, chegando no estroma e disseminando, tá? E acaba tendo algumas vantagens em relação à desepitelização completa. E aí você vai pensar, né, você vai manter o epitélio intacto, você vai ter menos dor, pode ter uma recuperação mais rápida, e acaba tendo um menor índice de complicações, tá? E ainda tem estudos com iontoforese, que estão sendo falados bastante, para melhorar essa penetração no epitélio corneano. Uma vez, então, que a riboflavina está difusamente presente na córnea, o segundo procedimento é a exposição do VA, né? Aqui só comentando um pouquinho da energia que é utilizada. O objetivo do protocolo de Dresden, ele coloca já, né, essa questão dos 5,4 joules por centímetro quadrado de área. E aí tem protocolos que tentaram manter essa energia, porém em tempos diferentes. E aí você pode fazer, por exemplo, 30 minutos com 3, que é o que foi o protocolo, ou 3 minutos com 30 miliwatts, senão você vai aumentar a energia. Ou ainda 10 minutos a 9 miliwatts. Então, tem essas variações, hoje em dia a gente tem diversos protocolos, né? E aí você tem algumas opções ali para poder optar para o seu paciente, tá? O transepitelial, então, agora, que pensando nesse desconforto todo do paciente, por isso foi desenvolvido, né? Pensando no desconforto, né? Nesse atraso da repitelização, e por isso que ele começou, que ele ficou tanto em evidência, tá? Os estudos maiores mostram que ele tem uma eficácia um pouco menor do que o convencional, mas tudo isso é explicado pela baixa penetração da riboflavina, ou menor penetração da riboflavina, tá? E aqui embaixo alguns conservantes ou algumas substâncias que tentam ajudar essa penetração da riboflavina, seja o cloreto de benzalcônio, o trometamol, o ácido etileno tetracético, né, solução de riboflavina hipotônica, ou ainda sem o dextran, que pode ajudar nessa penetração da riboflavina, tá? Independente da técnica, a saturação estromal com a riboflavina deve ser avaliada antes do início da radiação com o VA. Aqui é uma foto da córnea mostrando a substância, né, estando bem difusa nas camadas corneanas, isso é importante, antes da aplicação do VA, para que realmente você tenha um momento de eficácia ali no procedimento que você está propondo para o paciente, tá? Já que ele mudou completamente o paradigma do ceratocone em muitos casos, né? Realmente tem o pré-crosslinking e o pós-crosslinking na questão do ceratocone. Hoje a gente tem respostas muito satisfatórias com o procedimento, tá? Ainda falando agora, nós vamos pular um pouquinho, vamos falar de anel intraestromal, que muitas vezes é um procedimento que pode ser realizado ou muitas vezes antes, e alguns cirurgiões fazem também depois. Então, isso varia muito de cirurgião para cirurgião, tá? Mas são técnicas cujo objetivo realmente tem a questão, o crosslink com o objetivo de parar a evolução, né, da ectasia. O anel já com uma função, por que não dizer refrativa mesmo, você acaba melhorando, seja adaptação de lente, seja na biomecânica da córnea, eu acho que não vou falar refrativo, mas na biomecânica da córnea, e aí você tem várias implicações com isso, e acaba, às vezes, conseguindo uma melhora da qualidade visual do paciente. Ainda tem essa questão, será que o anel também tem a capacidade, né, de estabilizar, de manter o ceratocone estável durante, né, quando ele está evoluindo e você acha que é bem indicado o anel? Então, tem vários pontos aí positivos em relação ao anel, tá? É claro que a gente em Belo Horizonte tem uma experiência muito grande, diferente de outros estados que eu tive a oportunidade de passar. Realmente, em Belo Horizonte, a gente tem um conhecimento muito vasto aí do anel, né? Também por causa da questão do Paulo Ferrara, tá
tá conosco aí, mas realmente os resultados são incríveis, tá? Então, a gente tem a técnica manual e a técnica com fento segundo, que também mudou bastante em termos, talvez, de agilidade do procedimento, da curva de aprendizado, você pode dizer, de uma técnica mais precisa, e gerando também várias possibilidades de localização de colocação do anel. Então, acho que penso que seria esse ponto aí de evolução, tá? Na técnica manual, então, como é que é feita, né? Primeira coisa, você precisa estabilizar aquele olho, tá? Vai fazer a marcação com o azul no ponto central da córnea, você precisa prestar bastante atenção nisso, antes de já ir fazendo outros passos da cirurgia. Você pode usar alguns tipos de pinça para isso, tem a pinça castaneda ou pinça de conjuntiva, vai depender muito do cirurgião, do material que ele está acostumado a utilizar, realmente só para estabilizar o olho. Depois você vai usar um transferidor para marcação do túnel, incisão. Obviamente, nisso já vai ter escolhido o monograma que você vai usar, o anel, a localização, vai ser um anel inferior, um anel superior, aonde vai ser, vai depender muito do tipo de ceratocone que a gente está trabalhando, né? A incisão deve ser realizada com um bisturi de diamante ou safira, ou um bisturi já montado ali de preferência com a espessura que você vai querer tunelizar, tá? E na técnica manual, a gente vai usar o tunelizador, né? E posterior inserção do anel intraestromal. A curva de aprendizado realmente ela é um pouco maior, você vai ficar mais atento, acaba você chegando até quase 80% da espessura, né? Da espessura da córnea, ali, do ponto mais, pensando no ponto mais fino. Você tem uma maior dificuldade ali de precisão nesse ponto. Mas, claro, cirurgiões experientes faz pouca diferença entre fazer com o anel manual ou com fento segundo, tá? Então, esse é o tunelizador. E você vai tunelizar prestando bastante atenção onde você quer, tomando bastante cuidado para você não criar vários pertuitos e acabar atrapalhando ali o local que você gostaria de colocar o anel, tendo que fazer, às vezes, em um segundo momento, tá? Então, isso é muito importante durante a cirurgia. Já o laser de fento segundo, nós vamos falar aqui rapidamente. Os estudos começaram em 89, nos anos 90, nos Estados Unidos. Em 93, o Ronald Kurtz, na Universidade de Michigan, né, examinou um físico que tinha sofrido um dano retiniano com esse tipo de laser. E, a partir daí, começou todo o estudo em cima disso. Em 2000, aprova um primeiro laser de fento segundo com aplicação oftalmológica, que é o intralaser. O laser de luz infravermelha é uma frequência exata para que ocorra, então, esse processo de fotodisrupção, tá? Aqui um pouquinho do que o laser é capaz de fazer em termos de flaps, tá? Ele tem várias aplicabilidades, não só para a colocação do anel, né? Mas ele pode fazer flap para cirurgia refrativa, você pode ter hoje algumas aplicações bastante interessantes e eles têm cortes muito precisos, tá? A questão da marcação, isso não vai mudar. Todos os passos, antes de você fazer, seja com tunelizador ou com laser de fento segundo, que é a marcação central, isso é importante com a ajuda de Enciano, o que muda na hora que você vai colocar os dados no fento segundo, eu vou mostrar um pouquinho à frente, é que você consegue colocar exatamente aonde você quer fazer a incisão. Então, qual eixo você vai querer colocar, porque né, você consegue realmente plotar lá. Tá? A profundidade do túnel vai ser em torno de 70% do ponto mais fino do trajeto. Você tem que colocar os diâmetros interno e externo de acordo com o segmento de anel a ser implantado, que você já definiu pré-cirúrgico, né? Além de definir o eixo, tá bom? E, claro, o local de incisão, que vai receber, que aquela córnea vai receber. Então, aqui a gente tem, lá na ocular laser, a gente usa o IFS, tá? Extremamente, é um fento segundo extremamente potente, extremamente preciso, né? Então, aqui você vai colocar o diaphragm core, então você vai colocar a profundidade de ablação, o diâmetro interno, o diâmetro externo do anel que você escolheu, vai colocar o entry cut, né, que é a espessura de entrada. Normalmente, acaba sendo, obviamente depende, você pode fazer como quiser esse parâmetro, mas a gente acaba usando esse 1,20 de entrada, tá? Além disso, a gente vai ter algumas
algumas outras coisas importantes aqui, tá bom? Como a questão da energia. Também isso aqui acaba sendo, isso aqui é super importante, mas isso daí já é feito de maneira prévia, de acordo com o serviço que define, e claro, você pode customizar isso durante o procedimento, né? E aqui, então, está uma tunelização aqui feita pelo IFS, bastante preciso, tá? Nunca vi, a gente nunca teve problema, pelo menos até o momento, eu nunca presenciei a gente não conseguisse, mas claro, pode acabar ficando incompleto, você pode ter algumas coisinhas, durante o processo, se não ficar bem acoplado, não tiver bem o vácuo do fente segundo, então esse é o cuidado que você tem que ter, durante a criação do vácuo, colocar os dados, obviamente, de maneira correta, dificilmente você vai ter algum transtorno, né? E após implantado, o anel deve permanecer com uma distância de 15 a 20 graus para incisão. E pensando se você for colocar 2 segmentos de anel, ou um anel de 340, se você for colocar um anel maior, você vai sempre tentar colocar ele simétrico em relação à incisão do outro. Pontos mais realmente simétricos, tá? Esse devemos colocar a lente de contato, acaba sendo protocolo em muitos serviços, mas não é uma obrigatoriedade. Você não é obrigado a colocar essa lente de contato, né? Avaliar se você teve algum problema intraoperatório, a necessidade de sutura, caso você ficou inseguro, teve algum problema na hora que você foi inserir o anel, acabou biselando ali a córnea, se você achar interessante, acaba fazendo uma sutura que vai ser temporária, obviamente, né? E depois os antibióticos e o acompanhamento. Tá? Hoje era isso. Um tema mais curto que a gente ia falar, mas eram esses temas hoje, crosslink e anel. Perfeito, Vitória. Muito boa a sua apresentação. Um tema